Olá pessoal, estamos aqui no programa Frente a Frente, que vai ao ar todos os sábados, às 19 horas, aqui na Truvagi TV. Estou hoje com a diaconisa. Eu falo pastora porque é esposa de pastor, né? Pastora Isso. Marta, que é diaconisa. Tudo bem, pastora? Tudo bem, graças a Deus. Fica à vontade. Eu vou chamar de pastora, acho mais fácil. Fica à vontade. Eu vou esquecer diaconisa, eu vou chamar de pastora mesmo. Fica à vontade. Pastora Marta, como é que estão as coisas? Bem. E o pastor pregou aqui na última semana e trouxe uma palavra do coração de Deus, lógico, né? Decorado, salmo decorado assim, eu não sei recitar salmo, Também no não máximo tenho a o memória salmo como 91. ele, não. No máximo o salmo 91, de resto não decoro de jeito nenhum. A senhora também tem um ministério da palavra, a gente sabe, e a senhora também ministra para mulheres, para aconselhamento de casais, aconselhamento de várias pessoas, né? Uhum. E como é que é o seu ministério? Conta um pouquinho sobre você pra gente. Fala um pouquinho sobre você pra gente. Bom, eu creio que é o chamado, né? Quando eu me casei, na sala ali da minha mãe, que era uma missionária, Deus usou um vaso e disse para mim assim: nunca permitirei que você seja uma mulher separada. Quando eu não entendi a profecia de imediato. Mas com o passar dos anos, eu fui entendendo que era o chamado do Senhor, né? Ele tinha um plano que meu casamento permanecesse de pé, que eu adquirisse experiência para ajudar a outras pessoas que estavam à beira do precipício. Então, foi dessa maneira que o Senhor usou minha vida durante esses anos. Muitos problemas no casamento e o Senhor trazia até mim. E quando a pessoa começava a contar, eu lembrava do que eu passei, chamava aquela pessoa para um propósito de oração, uma campanha no lar. E Deus restaurou alguns casamentos. É uma bênção. É chamado de Deus, olha só. A gente nunca vai entender, né? Tem gente que é chamado para orar em hospital, tem gente que é chamado para fazer outras coisas, né? Tudo em propósito do reino. Bom, missionária, pastora, vou chamar pastora melhor, já chamando de missionária, que tem igreja que é missionária. A senhora é casada com o pastor Reinaldo, já fazem quantos anos? É 94, né? Foi 94. 94, eu tô lembrando algumas coisas. Esse ano vai fazer 28 anos. 20 anos de casado. E como é que tem sido, assim, esse período, né, que vocês estão juntos? Como é que tem sido? Fala pra gente. Um aprendizado. Um aprendizado, cada ano é um aprendizado. E muito bom, vale a pena você passar pelos processos, as experiências que você aprende no casamento, eu creio que é para nos deixar mais forte, né? É uma experiência que uma pessoa não entende quando passa, é a perda. E nós achamos a perda algo assim terrível, assustador e não queremos na nossa vida. Mas quando você vê a pessoa passando pela perda, você vê que lá na frente ela é uma pessoa firme, forte, estruturada, né? E no casamento não é diferente. Cada processo que um casamento enfrenta é para o fortalecimento daquela família, né? Gera uma estrutura. Por isso que o Senhor nos chamou como coluna. Nós vamos entender isso lá na frente. E realmente a mulher precisa de estar nessa postura de coluna para o seu lar manter de pé. Ela precisa estar ali firme, porque se a mulher vacilar, o diabo consegue destruir. E eu tenho aprendido muito no casamento. Hoje, você chega ao ponto de você agradecer a Deus por cada processo que você passou. Você vê que vale a pena. No momento que você está passando, certa vez, eu não me esqueço dessa profecia, e hoje eu falo muito para mulheres esse momento que eu passei. Deus usou um vaso, e nesse momento eu estava sentindo, sabe assim, envergonhada, muito abatida, muito triste, derrotada, sabe a palavra certa. E aí Deus usou um vaso num culto no lar que eu estava e disse assim para mim: achei graça em ti e vi que você tinha estrutura para passar por esse processo. Eu confiei em ti. Nossa. Forte, né? É muito forte. E aquilo mudou minha visão, né? E eu me senti amada pelo Senhor.
A partir daquele dia eu me senti especial por passar por aquele processo. O Senhor dizia que confiou em mim para passar aquele processo. E Ele disse para mim assim, eu sabia que você não ia voltar para trás. E é o que o Senhor espera de nós. Quando, por exemplo, quando a enfermidade entra no lar, o Senhor quer nos dar estrutura. Ele não quer que você chegue diante do médico e puxe os cabelos, e desmaie, você entendeu? Não, você precisa estar ali diante do médico e dizer, o meu Deus é poderoso, meu Deus cura. A última palavra é o do meu Deus. Então o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas para que nós venhamos ter essa estrutura. Né? A mesma coisa quando a pombagira entra no lar. O Senhor quer ver o seu comportamento, a sua estrutura, a sua fé. Você não pode agir como o mundo age. Né? Então, quando eu recebi essa profecia, mudou para mim. Né? Porque quando você está passando pelo processo, você se sente envergonhada. É o eu que logo aflora, né? Mas, graças a Deus, a minha postura passou a ser diferente. E a gente sempre vence. O Senhor permite a prova nas nossas vidas, é para nós vencermos. Ele já venceu antes, né? Então Ele passa conosco. Muito bom. Pastora, fala um pouquinho da sua trajetória no Evangelho, porque eu vi que a senhora tem uma trajetória aí muito grande, né? Com o Evangelho. A senhora já vem de alguns ministérios, né? Isso. Tem passado aí bastante por esse processo, né? Fala um pouquinho do ministério pra gente, como é que foi, o chamado de Deus na sua vida. Eu tive a honra de nascer num berço evangélico, né? Ser filha de uma missionária, Manair, né? Muito conhecida. E de uma forma simples, né? Minha mãe chegou a orar pelo presidente do Brasil. Só que ela não era uma pessoa dos holofortes. Era o próprio Deus que levava, né, nos bastidores, né? E aprendi muito com isso. Minha mãe, quando eu era solteira, ela chegava para mim e falava assim, olha, esse casal aceitou Jesus, toma o nome deles e passa a orar por eles. Então eu tinha uma vida separada, né? Os jovens iam na casa da minha mãe e aí eles não ficavam na sala orando com ela, eles pediam oração para mim. E nós se reuníamos em consagrações. Minha vida foi inteira em consagração. Desde menina eu já participava dos trabalhos de consagração, círculos de oração. Então, fui agraciada por Deus. Eu costumo dizer, Deus, muito obrigado por ter me escolhido. Porque eu sei que isso veio dele, não é minha obra, né? Se fosse por mim, talvez eu teria me perdido. Mas eu tive um bom exemplo e louvo a Deus por ele ter me escolhido. E toda a igreja, né? Congreguei aqui, cresci aqui nessa igreja, da Coab 2. Foi aí que eu participei da mocidade. O pastor Jasson foi meu pastor aí. Ai, foi uma bênção. Que legal. O pastor Jesuel foi o líder da mocidade e aprendi bastante com eles. E quando eu saí daí, a minha trajetória sempre foi em consagração ou em círculo de oração. O Senhor sempre colocava essa obra para mim estar fazendo, né? Outra obra que eu amo é visita no lar. Eu acho muito importante a participação da igreja nos lares, né? Porque às vezes aquela pessoa, ou jovem, ou a varoa, ela está congregando e o lar dela está todo destruído. E a igreja não toma ciência disso. É verdade. Né? Missionária, pastora. Missionária, pastora. Vou ficar nisso hoje. Pastora Marta, nós vamos para um rápido intervalo e a senhora continua falando um pouquinho sobre essa trajetória e eu gostaria que a senhora desse uma palavra pessoal, tá bom? Não aguenta mais perder negócios pela demora na conexão com a internet, ficar refém de um provedor que promete e não cumpre. Dê um basta e vem para o link dedicado da rede banda larga. Aqui a sua empresa terá uma conexão veloz e estável de verdade. Além de ter um suporte especializado, internet de alta capacidade giga, baixa latência. Chega de perder negócios, vem para o link dedicado da rede banda larga e decole. Estamos de volta aqui no programa Frente a Frente, neste sábado com pastora, eu falo missionária de novo, pastora Marta, ela é uma bênção. Pastora Marta, que testemunho lindo que Deus te deu, né? Esse chamado de intercessão, de aconselhamento. Deus, ele te provou, né? E aprovou, né? Nessa situação, ali naquela profecia, né?
Aonde foi essa profecia? Conta pra gente. Como é que foi isso? Eu morava aqui perto, na Coab 2, e meu esposo estava em Portugal, e nós estávamos fazendo o culto na minha casa, ao sábado. E foi um pastor que ele foi do Madureira, o pastor João Feitosa, e ele abriu o Ministério Família, em Barueri. E aí eles vieram nesse culto e Deus usou a irmã dele, a pastora Raimunda, em profecia, e me disse isso, né? Que achei graça em ti, né? E isso realmente mudou o meu conceito, porque quando você está passando por uma prova, a primeira coisa que o inimigo coloca na tua cabeça é que você é uma derrotada. Que Deus te abandonou, que Jesus não te ama. Se Ele te amasse, você não estaria passando por aquilo. Por que toda essa vergonha? E é o nosso eu, né? Quando uma mulher hoje chega para mim e fala assim, nossa, mas meu esposo está me envergonhando ali na rua que eu moro. Eu sou uma serva de Deus. E é aonde eu passo que ele está passando fazendo coisa errada. E eu penso, o nosso eu. Jesus não se preocupou em carregar o nosso pecado, em ser humilhado por nós, né, por conta do nosso pecado. E por que nós se preocupamos com o nosso eu? Mas ele está me envergonhando. E Deus está permitindo para arrancar o nosso eu de nós, né? Isso é verdade. Nós vamos entender isso depois que passamos. Pastora Marta, traz uma palavra do coração de Deus pro pessoal que está aí do outro lado. Se quiser mandar um abraço para alguém, fica à vontade também. Eu quero deixar 3 versículos aqui. Deixei aqui separado. Tito 2, 3, 4 e 5. É um versículo que eu acho que fala muito com mulheres. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho e mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeita a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E hoje em dia está escasso isso, né? Escasso. Você vê a própria mãe, quando a filha toma uma atitude errada, né? Quando tenta abandonar seu lar ou quando se aventura para alguma outra coisa, se preocupa só com a sua aparência, você vê a própria mãe apoiando, né? E o Senhor nos ensina que nós, mais velha, devemos dar bons exemplos, devemos ser conselheiras, né? Não apoiar de modo nenhum o pecado. Devemos apoiar os nossos filhos, devemos apoiar aquela serva do Senhor que está passando pelo processo, mas não o pecado. Aquela atitude de pecado devemos rejeitar no nosso coração. Nós estamos numa época onde tem sido bem complicado, porque é atacado assim, você não me ama por conta da minha atitude. Não, peraí, eu abraço você, mas no teu ouvido eu digo, isso está errado. E isso vai te levar, né, para a morte, porque a Bíblia fala que o fim do pecado é a morte. Isso é o amor, né? Você porque entendeu? falar uma verdade, né? Faz e nós parte. precisamos falar a verdade. E o Senhor fala que nós temos que ser exemplos e boas conselheiras, né? Nós temos que fazer certo para que elas, além de ver o certo em nós, elas venham também fazer certo, né? Eu acho interessante naquela passagem de Sara. Sara tem aquelas atitudes erradas ali, né? Com Agar, né? Ela dá mau exemplo para Agar. Deus fez uma promessa tremenda e ela se antecipa achando que não vai cumprir, põe Agar ali, né, no leito do seu esposo. E lá na frente, Agar, quando foge dela, por conta dela ser afligida, o anjo fala para Agar que Deus vai fazer do fruto do ventre dela também um homem guerreiro, um pai de nação também, pai de nação não, que seria também, ali teria 12 príncipes, sim, filhos e tal, né? E aí o que acontece? Quando Agar vai para o deserto, que foi dispensada pelo seu Senhor, ela coloca o menino num canto,
e ela vai para o outro lado dizendo que não quer ver o menino morrer. Mas cadê a promessa? Da mesma forma que Sara recebeu a promessa e não creu, Agar pegou o mesmo exemplo. Então nós temos que se preocupar com isso, né? Cada atitude nossa, né, tem uma ação aí que provoca em alguém. Então nós precisamos se preocupar, né? Uma mãe, quando ela passa pela prova ali, chorando, gemendo aos pés do Senhor, né? Mediante a situação, ela passa de cabeça erguida. Quando a sua filha lá na frente for passar, ela vai se lembrar da atitude da mãe. E ela vai recuar ali, vai confiar no Senhor, vai esperar. Então a importância dessa palavra, de nós sermos servas de Deus, sermos coluna, sermos exemplo e dar bons conselhos. Porque hoje muitos lares têm perecido por falta de bons conselhos. Isso é verdade. Quantas pessoas estão na beira de cometer uma atitude e às vezes até coloca ali na mídia e vem os comentários, é isso aí, você não merece sofrer, vá em frente, seja feliz, pense em você, né? Então isso são conselhos do inimigo. Então que nós venhamos ter essa postura de servas de Deus. Muito bom. Olha a palavra de Deus para o seu coração. Pastora, a senhora quer deixar uma palavra final aí? Aliás, agradecer, né? Os seus agradecimentos para o pessoal, fica à vontade. Eu agradeço pelo convite, né? Vocês são uma bênção e todo meio de anunciar o Evangelho hoje é louvável e necessário, né? Quero agradecer também às irmãs ali no sanatorinho, que têm sido companheiras, né? Onde eu estou, elas vão, elas me mandam mensagem, pastora, que hora você vai passar aqui para me pegar? E, nossa, isso ajuda bastante. Isso ajuda Às vezes muito. você está sem força de ir num trabalho, você pensa, acho que eu não vou, estou cansada, e aí vem a mensagem, né? Marcando o horário, se colocando à disposição. Então, quero agradecer às irmãs ali no sanatorinho, que tem sido uma bênção. E os irmãos do sanatorinho são amorosos. Eu fui lá, fui bem recebido. Quase que eu não saí da igreja. Quase que eu falei, eu vou ficar aqui. Olha, pastor Davi, desculpa. Bom, pastora, o pastor também está aqui na produção. Eu esqueci de mencionar ele, meu. O pastor Reinaldo está lá na produção. Ah lá, produção. Meu lindo. Ai, que chique. Minha família tem sido uma bênção. Nossa, eu quando vejo meu esposo pregar, meu filho pregar, né, as minhas filhas ali na obra, a Rebequinha, ela fica cuidando das crianças lá na salinha, com 10 anos. Eu acho a coisa mais linda, como tia das crianças, né? A Thalita auxiliando ali à disposição da obra. Ai, é uma gratidão. Aí você olha para trás e fala, valeu a pena, valeu a pena. Como eles eram e como eles são hoje. Pois mesmo. você bonito. colhe, Muito você bonito. colhe, você se alegra muito. Eu só tenho a agradecer a Deus pela família estruturada, por serem bênção na minha vida. Pastora, nós agradecemos o seu desempenho, né, de vir mesmo, porque eu falei, convidei e só lancei a rede. Falei, agora eu vou esperar que vinha o peixe. E a senhora veio com muita alegria. Muito obrigado, pastor também, o pastor Reinaldo vem aqui, deu um brilho, né, da palavra de Deus pra gente. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. A desse sanatorinho, logo tô aí com vocês aí pra gente adorar o Senhor também. Ai, vamos se alegrar muito. Eu vou comentar antes de encerrar. A Rebequinha amou a sua ida lá. A Rebeca é minha fã, tá? Amor. A filhinha. Aí ela fica, mãe, quando que o Hudson vem? Mãe, vocês vão convidar o Hudson? Mãe, eu quero ir lá na igreja que o Hudson está, né? Então, é de Deus, ela ama a sede. E aí eu quero agradecer também a pastora Terezinha, que, gente, é uma bênção. Que mulher exemplar, né? Ela é. E Toção, a diretoria, né? ali da sede, gente, nos receberam de braços abertos, né? Agora nós somos do setor sede e estou participando ali com as mulheres. Uma bênção, me sinto muito feliz mesmo, porque elas abraçam, elas te recebem com carinho, com amor, né? Então agradeço a Deus por essas mulheres maravilhosas da Assembleia de Deus. Isso aí. Quero agradecer a vocês que ficaram até agora, agradecer a nossa parceira aqui, Rede Banda Larga, e todos os nossos colegas de trabalho. Que Deus abençoe e até o próximo sábado, às 19 horas, aqui na Trude TV, frente a frente comigo. Deus abençoe.